E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Pessoal, vamos resolver uma questão sobre segunda lei de Newton do Colégio Naval, questão que foi aplicada na prova do ano passado. Se liga na questão. A questão fala o seguinte, ó: aplica-se uma força F de intensidade constante, 10 newtons, sempre na mesma direção e sentido, sobre um corpo inicialmente em repouso. Então ele fala que esse corpo está em repouso e vai ficar submetido a uma força aqui de 10 newtons, no qual a massa desse corpo vale 2 kg, localizado sobre uma superfície horizontal sem atrito, não tem atrito. Sabendo-se que, além da força mencionada, atuam sobre o corpo somente o seu peso e a normal, calcule em metros o deslocamento escalar sofrido pelo corpo ao final de um intervalo de tempo de 4 segundos. Dê a aplicação da referida força e assinale a opção correta, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o corpo um ponto material. Então, pessoal, ó, apesar que a questão já me mostrou aqui, ó, a figura, já facilitou para mim o meu trabalho, percebam que nessa figura aqui existem 3 forças atuando sobre o corpo. Existe a força F, que é essa força horizontal, que vale 10 newtons. Existe a força normal, que é a superfície que faz sobre o corpo, e existe a força peso, sendo exercida sobre o corpo e o corpo sendo, né, claro, puxado para baixo. Pessoal, olha só. A normal e a peso, elas vão se equilibrar, até porque o corpo não tem movimento na vertical. Se o corpo não se movimenta na vertical, ele vai se movimentar na direção horizontal. Eu posso dizer que não existe resultante na vertical. Ou seja, normal e peso se cancelam. Se a normal e a peso se cancelam, sobra apenas a força F. Então, a força F é a força resultante. A força resultante é aquela que sobra no somatório de forças. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Vou aqui colocar o bloquinho para a gente fazer nossa questão. Aqui se encontra o bloco. Deixa eu colocar aqui o bloco, galera, de azul. Ó, tá aqui o bloco sobre essa superfície. A superfície não tem atrito. Sobre esse bloco existem 3 forças, ó. Força peso, força normal e a força F. Certo? Mais uma vez, pessoal, o corpo não tem movimento na vertical. O corpo não tem movimento na vertical, ou seja, não existe resultante na vertical. Então, a normal e a peso são iguais em módulo. Tá? A normal e a peso são iguais em módulo. A gente disse que a normal e a peso se equilibram. Então, sobrou apenas nesse corpo a força F, porque não tem nenhuma força no sentido contrário para equilibrar a força F. Nesse caso, a força F é a força resultante. E de acordo com a segunda lei de Newton, ó, de acordo com a segunda lei, pessoal, o que acontece? A segunda lei me diz que força resultante é massa vezes a aceleração. Lembrando que a força resultante é aquela força que a gente encontra após fazer o somatório de forças. Logo, a força F é a resultante porque é ela que sobra aqui nesse corpo. Então, eu posso dizer que a força resultante é a força F, que é igual a M vezes A. Bom, a força F foi dada, né? Ele disse que a força F vale 10 newton. Tá aqui, ó. A força F vale 10 newton. Então, aqui vai ficar 10. A massa desse corpo vale 2 kg. E aqui, o que me falta saber é a aceleração. Então, gente, a aceleração vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração do corpo, tá? Ó, essa seria a aceleração do corpo. Mas a questão não quer que você calcule a aceleração. A questão quer que você calcule o deslocamento. Como é que a gente vai fazer? Nota que a questão me fala, logo no início, que essa força F aqui, pessoal, essa força F, ela tem uma intensidade constante. Se a força F é constante, a aceleração produzida por ela também é constante. Tá, e o que é que isso significa? É que se a aceleração é constante, o corpo se move em movimento uniformemente variado. É um M e o V, é um MR e o V. Se é um MR e o V, eu posso usar as equações do MR e o V para calcular esse deslocamento.
Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Até porque vocês devem lembrar, né, que MRUV é um movimento com a aceleração constante. Então, para eu saber o deslocamento, eu vou usar o deslocamento que a gente aprendeu lá no MRUV, que é V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, né? Essa equação aqui, na verdade, é a função horária da posição. Quando eu passar a posição inicial para o outro lado, fica ΔS. Então, para eu saber esse ΔS, eu vou fazer o quê? Ó? Velocidade inicial vezes o tempo. Gente, isso aqui vai dar zero, por quê? Porque a questão me diz, lá no início, que esse corpo parte do repouso. Parte do repouso. Ou seja, a velocidade inicial dele é zero. Tá? Então, aquele pedaço lá da equação vai dar zero. Isso aqui todinho, ó. Zero. Então, vai ficar somente AT ao quadrado dividido por 2. Professor, e o tempo? Percebam que ele quer que você calcule o deslocamento. Vou subir novamente, pessoal. Percebam que ele quer que você calcule o deslocamento do corpo em 4 segundos. Qual é o deslocamento sofrido pelo corpo em 4 segundos? Então, eu simplesmente vou colocar o valor da aceleração que eu achei. Aliás, isso aqui é 5, né? 5 vezes esse tempo, 4 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Logo, ΔS vai ficar igual a 5. Gente, 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2. ΔS, então vai ser o que? 80 dividido por 2. Gente, 80 dividido por 2, né? Porque 5 vezes 16 vai dar 80. 80 dividido por 2, 40 metros. Essa é a resposta da nossa questão. 40 metros é o deslocamento sofrido pelo bloco, que dá como alternativa letra C. Beleza? Essa é mais uma questão resolvida aqui no nosso canal do professor Emanuel Macedo. Sigam lá, se inscrevam, deixem seu like e fiquem atentos à próxima alternativa. Valeu, galera!